Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A fé é mais do que acreditar. Há 39 semanas, nós estamos falando em Hebreus capítulo 11. Eu tenho tentado explicar a vocês sobre a fé. Tenho dado a vocês caminhos que Deus tem me mostrado e que estão sendo rejeitados hoje em dia pelas pessoas e por muitos cristãos. Portanto, se torna indesculpável qualquer atitude de rejeição da nossa parte. Nessas últimas semanas, sendo que hoje é a quarta, eu tenho falado sobre a fé de Gideão. Falei com vocês que Gideão viveu em um período após uma grande bonança, um período de grande prosperidade do povo de Deus. Mas como qualquer pessoa, quando experimenta um mar de rosas, se descuida. Tornaram-se apáticos. Apáticos espiritual e moralmente falando. E eles precisaram ser disciplinados por Deus. Deus deixou que os povos do deserto invadissem suas terras, roubassem os seus alimentos, destruíssem a plantação e até mataram pessoas. E um dia, eles buscaram a Deus, pedindo ajuda do Pai. Homens que se tornaram idólatras, imorais, e quando perceberam, após 7 anos, que seus esforços não solucionavam os problemas, e que em vez de estarem morando em suas casas, viviam em cavernas para fugir dos seus inimigos, pensaram: Deus pode nos ajudar, vamos clamar por Ele. No entanto, a condição espiritual e moral daqueles homens, na época de Gideão, os impedia de serem atendidos prontamente por Deus. Por quê? Há quem ensina que basta você orar a Deus e Deus vai dar a você o que você quer. A Bíblia fala isso também.
Mas ela diz também que Deus pode não dar a você o que você quer, porque você precisa ser transformado, disciplinado. Pois se você receber aquilo que você quer na condição em que está, você continuará sendo apático, orgulhoso, egoísta e vivendo só para os seus interesses pessoais. Pois é assim que o mundo escraviza as pessoas. O mundo que nós vivemos escraviza o homem assim. Então, hoje, nós vamos meditar mais um pouco na vida de Gideão, homem de fé, apenas mencionado em Hebreus 11, verso 32, mas com uma história grandiosa, que vale a pena nós esmiuçarmos um pouquinho. Hoje eu vou falar sobre um detalhe. Na semana que vem eu vou continuar no mesmo texto que leremos posteriormente, ainda esta noite. Hoje pretendo falar com vocês que a fé verdadeira nos conduz à palavra de Deus. Toda igreja que esconde a palavra de Deus, ou que a substitui por regras psicológicas e místicas, ou populares, de anseio popular, isto é, quando o pastor só prega benefícios às pessoas, enganando-as, dizendo que elas vão receber o que querem, que se tiverem fé vão receber tudo. A Bíblia não ensina essas coisas. Isso são truques, armadilhas, que mantêm as pessoas na ignorância e destroem mais ainda a personalidade delas, tornando a realidade que já é ruim, pior. A fé verdadeira nos conduz à palavra de Deus. Então, nós vimos na semana passada, só recordando um pouquinho, que a apatia espiritual cria uma imagem distorcida de Deus. Se você se torna apático de Deus, você passa a desconhecê-lo. E quando você pensa que o conhece, se engana. Você acaba transformando Deus em seu subserviente e destrói o seu caráter. Então você diz, mas eu já estudei em seminário, eu já preguei, eu nunca vou fazer isso. Ah, é? Pergunte para Arão quando estiver no céu, por que ele construiu o bezerro de ouro? Eles transformaram Deus em um bezerro no deserto. Vendo toda a glória de Deus, ainda transformaram Deus em um bezerro. Afaste-se do Senhor, afaste-se de Deus por um segundo, e você começará a ter imaginações distorcidas da realidade divina. A apatia espiritual faz com que coloquemos obstáculos aos propósitos divinos, julgando-nos frágeis e incapazes.
como qualquer outro ser humano, gostamos de jogar a nossa responsabilidade para outros. Vocês sustentam a minha vida. Sou grato a Deus por isso. Mas nunca vou deixar de dizer que vocês são responsáveis a fazerem o que Deus lhes pede para fazer. E não é porque vocês me sustentam que vocês têm a obrigação de exigir de mim aquilo que Deus exige de você. Deus exige que você ame a Deus e ame o próximo, que você aprenda a evangelizar pessoas, a ensinar pessoas e a fortalecer a sua igreja. É o mesmo que Deus pede de mim, apenas Ele me deu uma vocação, a qual eu sou eternamente grato, porque é uma honra servir aquele que é de eternidade a eternidade. Algumas pessoas dizem: eu não estudei. Deus não errou quando o chamou. Ele o chamou como você está, na idade em que está. Quando os pais dizem: isso é coisa da idade, Deus não diz isso. Não importa a idade em que você está, você deve servir a Deus e ser diferente das pessoas que estão na sua faixa etária. Eu estou velho, já tenho a carteirinha, já paro em frente à porta do mercado. Tem uma bengala lá. Muitas pessoas na minha idade, 65 anos, ficam achando que não podem fazer nada. Já viveram muito, já trabalharam muito, não pode estudar, já cansei. Você se engana. Que Deus me faça um exemplo para você de que você está enganado. Eu me esforço, eu continuo estudando, estudo teologia, filosofia, psicologia, idiomas, faço o diabo. E busco a face do meu Deus. Você jovem diz: não, o jovem gosta de balada. Você gosta da vontade de Deus. Se você é chamado para ir numa festinha, ou numa baladinha, e lá você sabe o que eles vão fazer, e você diz em casa: fica tranquilo, porque eu não vou fazer o que eles fazem. Então você já sabe que aquilo que eles fazem não é para você. E se caso Deus lhe diz que vá, você vai porque alguém está precisando da palavra de Deus. Você tem que entender que você tem que ser diferente de outros jovens. Eu sei que alguns aqui nunca concordarão comigo. O importante é que eu concorde com a mensagem do Evangelho. A apatia espiritual não nos impossibilita de que acreditemos em Deus. O apático, ele acredita em Deus. Mas e daí? Ele frequenta a igreja e é apático.
Ele vem aqui e o seu coração está longe daqui. Jesus disse: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu estou sentado aqui porque o meu joelho está desse tamanho, vocês não se importam? De vez em quando eu vou dar uma levantada. A apatia espiritual faz com que ofereçamos a Deus apenas nossos ritos religiosos. Todo domingo eu venho, sento, anoto, pego o meu caderno e jogo num canto. Eu trago a minha Bíblia e um peso danado na bolsa, hoje tem até no tablet, no celular, não importa. Eu não abro o app, eu não abro a Bíblia, ela é só um aspecto que representa aquilo que eu acredito. Na verdade, eu só ofereço a Deus o trivial. Canto algumas canções, eu gosto daquela que me emociona. Ah, esse hino eu não gosto, esse hino fala da grandeza de Deus. Não, eu gosto daquela que fala dos problemas. Eu gosto daquele hino que fala que Deus vai me ajudar, que Deus vai me levantar, que eu vou pisar nos demônios. Aquele hino eu gosto demais. Quando eu canto aquele hino eu choro feito o diabo. A apatia espiritual é superada quando todo o nosso interior se enche de temor e passamos a oferecer a Deus uma verdadeira adoração. Eu estou cansado desses levitas. Primeiro que levita não existe mais, mas parece que esses grupelhos de cantadores que ousam criar poesias que distorcem o caráter de Deus e que as vendem caro nos seus shows. Porque, como o Rogério Águas veio aí, o Roger Waters, como queiram, e levou uma vaia de 16 minutos, porque ele colocou ele não. Ele não conhece os nossos problemas e vai se meter onde não deve. Afinal de contas, ele sempre foi um borocochô. Ele defende muitas posições, né? Ele deveria cantar na Arábia e meter o pau no islamismo para ele ver se ele sairia vivo. Então, veja só. Pessoas incultas são assim. Eles aprendem as manhas do ser humano e compõem para atacar as emoções que o ser humano deseja possuir, ou que não as tem. Então, eles a possuem por meio da música. Você está triste e eu canto a sua tristeza e conduzo você a uma esperança falsa e você então se derrete. É isso que muitas canções fazem, inclusive as que estão dentro da igreja. Você não consegue vencer seus demônios, nem a si próprio, então você põe o disco. Você vai pisar no demônio, o demônio vai te arrastar, o demônio vai pegar fogo, você vai tacar fogo no rabo dele, ele vai sair correndo. E você canta que é uma maravilha, e crê. Mas na hora que você abre a porta, o demônio fala: eu estou aqui. Pronto. Eu quero que você saiba que antes de Deus agir a nosso favor, Ele tem que nos vencer. Se você não for vencido por Deus, você não conseguirá ser uma pessoa abençoada. Você tem que ser vencido no seu egoísmo, no seu orgulho, nas suas ambições terrenas, nos seus desejos pessoais. Porque Deus não vai, quando Ele age a seu favor, Ele não age somente para te abençoar, mas Ele lhe dá recursos
recursos para que você também abençoe outras pessoas. E já vou avisando, ninguém é obrigado a permanecer aqui para ficar me escutando e ficar se enchendo, ficar chateado com as minhas palavras. Escafeda-se. Levante-se, fique à vontade. Pode sair a hora que quiser. Pelo menos você está sendo verdadeiro. Ninguém precisa ficar aqui de mau gosto. Então, como nós já dissemos, uma pessoa apática, ela pode acreditar em Deus, mas ela não tem fé para viver em harmonia com Ele. Por isso é a razão que eu estou ensinando a vocês, que a fé é mais do que acreditar. A igreja está cheia de pessoas que acreditam em Deus, mas não andam com Ele. Eu encontro pessoas que, quando estão passando por dificuldades, eles querem se matar. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, não aguento mais minha vida, eu vou pular no Rio Tietê. Então não me fale, vai lá e pule. Outros então enchem a mão de comprimido e enchem a lata de comprimido e depois dizem assim, olha, eu vou morrer porque eu também chamo o médico se quiser que eu viva. Aí o médico tem que ir lá, levar no hospital e lavar o indivíduo por dentro. Só dá trabalho para os outros. Enche a família de aflição. Deus diz que você tem que servir ao Senhor. E as pessoas, aprender a servir. Isso é cristianismo. Ir numa igreja só para pedir coisas a Deus, você nem precisa ir, porque Deus está em toda a parte. Você pode ajoelhar-se lá no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, na rua, na Praça da Sé, da República, no Largo da Concórdia, na rua direita e esquerda, onde você quiser, dobrar seus joelhos ou andando baixinho, Deus me dá. Imagine você esperar uma semana para chegar aqui para pedir a Deus. Você está louco? Que Deus é esse que só está com a sua vida no fim de semana? Ele está o tempo todo com você. Quando você vem aqui, você vem para aprender, para crescer. O que nós temos aprendido é que o que Deus vê em nossas vidas nem sempre é aquilo que nós estamos vendo. Eu antigamente tinha muito vigor, mas Deus me deixou num estado mais fragilizado. E houve um momento em que eu disse, agora não vai dar. Mas Deus estava vendo o que eu não via, que Ele é a minha capacidade, que Ele é a minha força, que Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Redentor, e é o céu. Se eu não tivesse voz, meus olhos falariam do amor de Deus. Deus sempre nos faz enxergar além de nós mesmos, para que nós sejamos aquilo que Ele planejou que fôssemos na eternidade. Davi diz isso no Salmo 139, quando diz, os meus ossos não foram formados, e o Senhor já me conhecia no ventre da minha mãe, e os meus dias estavam escritos. O que Deus nos chama, quando Deus está chamando a você e a mim, é para que nós voltemos ao caminho que Ele nos planejou. Mas a luta dele conosco é que nós escolhemos o quê? Escrevermos a nossa própria história em paralelo
ao que ele escreveu. Deus não podia ajudar aquele povo, mas eles estavam buscando a Deus, mas Deus não podia ajudá-lo, porque ele, aquele povo, estava numa condição espiritual e moral decadente. E eles não ouviriam o que Deus lhe pediria. Você diz assim: Deus, eu preciso casar. Eu estou ficando mocinha. E não arrumo um trouxa que goste de mim. Então Deus diz assim: você quer realmente um rapaz? Eu posso arrumar. Só que antes eu preciso trabalhar com o teu gênio. Mas isso você não vai querer. Imagine Deus falando assim: vai trabalhar com a minha personalidade, com o meu caráter, meu gênio, meu jeito pessoal? Você quer que Deus arrume um parceiro para você, que aceite você como é, e que se arraste aos seus pés, seja homem ou mulher, sei lá, e vice-versa. Então Deus escolhe um homem, Gideão. Por isso Deus escolhe pessoas para falarem a nós a mensagem de Deus. E a essas pessoas Deus se revela. E vocês vão entender por quê. Deus tinha um plano na vida de Gideão. E esse plano estava escrito desde a eternidade. E o que Deus pediria a ele não era fácil. Eu escuto na igreja pastores e irmãos falando: Deus tem um plano na vida do irmão. Deus tem um plano na vida da irmã. Se você perguntar, então pastor, então irmão ou irmã, qual é o plano? O plano é grandioso. Sempre é grandioso. Você acha grandioso morrer numa cruz? Você acha grandioso ser odiado pelo mundo? Você acha grandioso ser rejeitado pelos seus familiares? Você acha grandioso fazer o bem ao próximo e não receber nenhuma gratidão, mas um pontapé? Você acha grandioso falar do nome de Jesus e ser odiado? Eu sempre digo, se você não quer problemas na sua vida, não ingresse no cristianismo. Porque o cristianismo só vai arrumar para você confusão. O seu marido chega em casa com umas conversas diferentes e você diz assim: olha, agora virou fanática. Ou então você, homem, chega em casa e vê a sua família se desviando de verdades, e você diz assim: olha, isso aqui está errado. Ih, lá vem o Melquisedeque. O pai e a mãe vão corrigir o filho e eles reclamam. O filho vai dar um conselho ao pai e o pai se põe no teu lugar. E fica aquele clima. E muitas outras experiências semelhantes a estas, que envolvem relacionamentos. O cristianismo geralmente cria problemas. Então, se você é uma pessoa que não quer problemas, não vá, ou não venha. Se você está numa igreja que o pastor olha para você para segurar você, não pergunta quanto tempo você lê a Bíblia, mas te dá um cargo, só para te segurar.
Você está arrumando um problema na eternidade, porque você é um hipócrita. Você não deveria aceitar. Eu não gosto de cargo, mas admito a palavra função. E uma pessoa, para exercer uma função diante dos filhos de Deus, deve lutar para ser um exemplo. Sabendo que falhará, porque somos falíveis, mas que lute para ser um exemplo. O plano divino a uma pessoa envolve tanto o seu preparo individual, com as coisas, com as práticas espirituais e morais oferecidas por Deus, que irá oferecer tanto a sua vida como de outras pessoas. Então uma pessoa que diz assim, eu quero estar no plano de Deus, então você tem que pôr na cabeça, Deus vai fortalecer você para fortalecer outros. Deus quer que você se prepare para preparar outros. Do contrário, não me venha com conversa, não me venha com churumelas. Deus quer colocar você em uma posição em que você se torne uma bênção a outras pessoas. Se você não está disposto a isto, não me fale em plano de Deus para a sua vida. Você não pode agir como agem os brasileiros neste país, que escolhem candidatos para seus interesses pessoais momentâneos e não pensam na próxima geração. O que nós precisamos neste país é de uma restauração, de uma mudança completa. Eu não estou vendo o povo navegando numa onda, eu estou vendo o povo desejando uma mudança. Não aguentam mais o que está aí. Partidos que não tomam posição. Num momento como este, você não tomar uma posição, me desculpe, feche as portas, apague as luzes, jogue a chave fora e acabe. Você tem que ter coragem. Jesus disse, tome uma posição, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Quando Deus coloca você dentro dos seus planos, a primeira coisa que Ele vai te ensinar é ouvir sua voz e se comprometer com a sua palavra para que seja obediente. Gideão, como qualquer outro cidadão da sua época, vivia amedrontado, inseguro, medroso. Mas é lógico, a pessoa apática espiritualmente vive assim, absorvida pelo medo, pela insegurança, pela depressão, pela angústia, pela aflição interior. Mas uma pessoa que conhece de fato a Deus e que sabe ouvir os seus ensinamentos, não que ela deixe de expressar algum sentimento de medo e insegurança, mas ela vence essas emoções, porque ela crê no Senhor e age em seu nome. Uma pessoa medrosa vive só para si, uma pessoa insegura vive só para si e quer que os outros vivam para ela. Mas quando você conhece a Deus e o medo bate no seu coração, a insegurança bate na sua alma, você diz, o quê? Eu vou ser uma bênção a outras pessoas. Então Deus dá uma enxurrada de verdades celestiais, de uma vida plena. Porque Jesus disse, aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão do seu coração. Recordemos o que Deus disse a Gideão.
Então o anjo do Senhor apareceu a ele, Gideão, e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Mas como eu posso ser corajoso se eu estou malhando o trigo escondido para não ser atacado? Como o Senhor está conosco ou comigo se tudo isso está acontecendo ao nosso redor? Olha para o mundo que você está vivendo. Olha para as situações que você está vivenciando. E alguém como eu chega para você e diz: Deus está olhando por nós, Deus está olhando para você, Deus está sustentando sua vida. Ora, você diz: se Deus estivesse presente, não haveria mal. O mal existe porque o homem escolhe o mal. Deus deu ao homem o direito de escolher. Alguns não acreditam nisso, mas eu acredito. Deus diz: eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e da maldição. Escolham. Se Deus não desse a você o livre-arbítrio, por que Ele faria isso? Por que Ele falaria isto? Ele disse: eu coloco diante de vocês, escolham a vida ou a morte, a bênção, a maldição, o céu ou o inferno. Ele diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo tanto do poder como da presença deste mundo e dos Satanás e seus demônios. O que é a perseverança senão uma atitude humana, em que você se dispõe a confiar em Deus e seguir seus caminhos até o fim? Veja as palavras de Paulo. Enquanto muitos vão na televisão dizendo: eu consegui, em um mês a empresa do meu marido estava falida, agora ela está capitalizada. Em um mês. Eu não tinha, agora tenho. Sabe qual foi o testemunho de vida de Paulo? Verdadeiro, porque esses testemunhos eu tinha e não tenho, eu ganhei, e agora estou feliz porque eu ganhei. Isso tudo passa. Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Por acaso Deus o forçou a combater? Não. Ele combateu porque quis, porque ele achava justo. Paulo ensinava como nós não vamos morrer por um ser tão verdadeiro como Cristo. O mundo quer que você acredite que Jesus é uma mentira, mas a Bíblia diz que Ele é verdadeiro. Vale a pena morrer por Ele. Por isso nele vivemos, nele morremos, nele existimos. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa e não pregando o Evangelho. Eu prego porque creio. Jesus é real. Ele fala comigo. Eu vejo a sua mão na minha vida. Eu vejo a sua mão nesta congregação. Eu vejo a mão dele na vida de muitos irmãos aqui. Ele vive. E porque Ele vive, eu creio no amanhã. Deus queria que Gideão visse na sua vida o que ele próprio não via. Só Deus podia ver. Deus está vendo coisas na sua vida que você não quer enxergar. Deus disse: hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Pare
Pare de brincar com a sua fé. Pare de enganar as pessoas. Pare de enganar a si próprio. Assim como nós temos visto Deus agir em nossas vidas, Gideão viu o Senhor agir na frente de seus olhos quando lhe trouxe comida, e de dentro de uma rocha saiu fogo e consumiu tudo aquilo. Ele disse: o quê? Ele percebeu que estava na presença de Deus, não era uma pessoa qualquer, porque o anjo do Senhor, quem era? Em Juízes 6:22 diz: aí Gideão compreendeu. O verbo compreender significa perceber após examinar, considerar. Você tem que usar a inteligência. Eu estou cansado de ver pastores dizendo: eu não uso a mente, eu uso o espírito. Você é doido. Deus te deu a mente para quê? Para pensar. O apóstolo Paulo diz: encha sua mente com as coisas que são louváveis, grandiosas. Que a verdade ocupe a sua mente. Jesus cansou de dizer, ou não cansou de dizer: vocês entenderam, vocês compreenderam. Nós precisamos entender. Se você não entende, você não age. Se você não entende, você só acha. Aí Gideão compreendeu, isto é, ele considerou, examinou a situação, que era mesmo o anjo do Senhor, isto é, Jesus no Velho Testamento, que ele tinha visto, e disse apavorado: ai de mim! Quem disse isso também? Isaías. Isaías estava orando, dizendo: ó Senhor, esse daqui é um juiz que prende o inocente e solta o culpado. Esse daqui é um homem bruto, ele chega em casa, é malvado, ele bebe a noite inteira, ele só vive nessas baladas, nessas bagunças. E quando Isaías estava orando, o céu se abriu diante dele, ele viu o mais alto, sublime trono, e ele disse: ai de mim! Quando você está diante da presença de Deus e realmente você vê a Deus, este sentimento acontece. Porque se não acontecer, alguma coisa está errada. Toda vez que acontece este tipo de sentimento, ai de mim, esse apavoramento na presença de Deus, o medo da morte, significa que você realmente está disposto a mudar. Mas aquele que não sente isso está disposto a se aproveitar, a se beneficiar de Deus. Uma pessoa que diz: ai de mim, ele está dizendo o quê? Eu não sou digno de estar na presença de Deus, eu não sou digno de ouvir sua voz, talvez seja o último dia da minha vida. Esta pessoa tem condições de ser salva. Aquele povo buscou Deus. Ajuda, Senhor, ajuda. O povo no Egito buscou Deus, e Deus fez o quê? Não podia falar com eles. Mas Deus buscou um homem, e depois trouxe outro homem, e disse: vocês dois vão. E eles foram os mensageiros de Deus. Deus está fazendo a mesma coisa. Deus está chamando Gideão, porque aquele povo não vai escutar o que Deus tem para dizer. Eles não são capazes de dizer: ai de mim. Mas Gideão foi capaz. Ele era valente. Nós pensamos que valentia é para enfrentar os outros. Valentia é para você começar a enfrentar a si mesmo. Se você não tiver coragem de enfrentar a si mesmo, tudo que você fizer com os outros é tolice, é estupidez, é insanidade, é frenesi, é fanatismo.
Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Juízes. Vou correr. Juízes capítulo 6, versículos 25 ao 29. Mas não vou ler tudo não. Eu só vou ler o versículo 25, uma partezinha dele. Na semana que vem eu vou completar o texto. Nesta noite eu quero que vocês pensem, o Deus que eu sirvo fala. Diga lá, o Deus que eu sirvo fala. Ele tem olhos e vê. Ele tem boca e fala. Ele tem ouvidos e ouve. Ele tem mãos e apalpa. Ele tem pés e anda. O meu Deus é um Deus vivo, poderoso. Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga amém. Eu quero que você dê a mão para a pessoa ao seu lado. E neste instante você diga: Senhor, abençoe esta vida. Diga com todo o coração. Ore por essa pessoa que está à sua esquerda e à sua direita. Pensa que Deus fortaleça este coração. Amém. Agora com a sua voz você vai engrandecer a Deus, porque o Salmo 47 diz: aplaudi com as mãos todos os povos e celebrai a Deus em voz de júbilo. O nosso texto é Juízes 6, versículos 25 ao 29. Mas eu só vou ler uma partezinha do verso 25 hoje. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, até aí. Naquela noite o Senhor disse a Gideão. Se ele disse é porque ele fala. Você percebe que quando Gideão estava apático, Deus veio e se manifestou corporeamente com ele através do anjo do Senhor, que era o modo como Jesus se manifestava no Velho Testamento. Após ter consumido o alimento, o anjo, diz a Bíblia, desapareceu diante dos seus olhos. Mas a Bíblia torna a dizer que naquela noite o Senhor disse algo. E agora já não diz que ele está vendo um ser, mas ele está ouvindo a voz. Porque agora ele já não está mais apático. Agora ele já está crendo. Ele é uma pessoa
que disse: ai de mim, eu vi o Senhor, eu tenho certeza que vi, eu tenho certeza que tive uma experiência com Ele, eu tenho certeza que a minha fé não é inútil, eu tenho certeza que Deus é a minha paz e a paz do seu povo. Então Deus não precisa mais se manifestar nem com foguinho, nem com pedrinha, nem com tijolinho, nem com camiseta, nem com toalhinha. Deus não precisa dessas coisas, porque agora a pessoa crê. A pessoa sabe que crê, como diz o homem de Deus: eu bem sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida. Ele é poderoso para guardar a minha vida. Gideão teve um encontro com Deus. E o que Deus quer que nós entendamos: que Deus tem propósitos ao falar com seus filhos. Deus não fala à toa. Quando Deus fala, Ele nos enche de vida, com a vida do alto. Ele nos mostra se de fato acreditamos nele ou se estamos dispostos a sermos comprometidos com ele. Uma coisa é acreditar, outra coisa é confiar. Uma coisa é saber que Deus é uma verdade, é uma realidade, outra coisa é viver esta realidade. Uma coisa é eu estar na igreja, outra coisa é eu ser igreja. Uma coisa é eu ser um pregador, outra coisa é eu ser um escravo de Jesus Cristo, para falar a verdade às pessoas, para que elas possam ouvir a verdade, não serem enganadas. Sempre que Deus nos fala, Ele mostra a realidade de nossas vidas. Veja o que diz aqui: a palavra de Deus revela a realidade de nossas vidas. Eu uso Hebreus capítulo 4, verso 12 para lhes dizer: pois a palavra de Deus, isto é, a sua voz, o que você tem na sua mão, é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração deles. O que ele está dizendo aí? Que através da Bíblia, quando ela é ensinada, o que acontece, meu irmão? Quando ela é ensinada, ela vai fazer com que você compreenda o estado atual da sua vida, tanto espiritual como moralmente falando. Você tem uma opinião acerca de si mesmo. Você diz: eu sou cristão, mas Deus diz: você não é. Você diz: eu amo a Deus, e Deus diz: você não ama. Outras vezes você diz: eu estou desanimado, e Deus diz: não, você não está, porque eu estou com você. Gideão era fraco, medroso, e Deus diz: você é corajoso, porque eu estou com você. Você diz: eu não posso, mas Deus diz: você pode, eu sou a tua força. Você diz: eu enxergo, e Deus diz: você é cego. Você lembra o que Deus disse à igreja de Laodiceia? Você pensa que se veste, mas está nua. Você pensa que está rica, mas é pobre. Você pensa que vê, mas é cega. Compre de mim linho fino para que se vista bem. Compre de mim colírio para que você enxergue. Compre de mim ouro puro para que você realmente seja rica. O que implica comprar, meu irmão? Comprar implica trabalhar, receber salário, guardar, e depois você vê que você dá aquilo que você tanto ganhou com o teu suor para comprar o que você quer.
Se as coisas do reino de Deus são realmente o teu tesouro, você vai lutar até o fim da sua vida, porque é lá que você quer chegar. E você quer apresentar diante de Deus coisas reais, poderosas, verdadeiras. Você não chegará lá como um mentiroso, porque se você entrar na eternidade como um mentiroso, mentiroso será eternamente. Então, em segundo lugar, a palavra de Deus nos ensina a viver de modo correto. Faço uso do verso que todas as vezes lemos. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Isto é, ela é uma inspiração divina dentro de nós, que se torna útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Hoje a igreja diz assim: você crê que Deus vai te curar? Você crê que Deus vai te dar? Nós não ouvimos mais mensagens. Você crê que Deus quer te ensinar? Você crê que Deus quer mudar seu coração? Você crê que Deus quer transformar você em um verdadeiro filho e filha de Deus? Nesses homens estão mentindo. Vocês optaram pela mentira ou pela verdade? Optem, escolham a verdade. Porque este mundo tem optado pela mentira. Eles não querem ser ensinados. Eles não querem ter seus olhos abertos. Eles não querem ouvir a Deus. Eles não querem servir a Deus. Eles querem um Deus que os sirva. Foi isso que o povo fez na época de Gideão. Como é que é? Você acha que eu tenho que vir, torno a dizer, uma vez por semana na igreja para gritar a Deus: Deus me ajuda? Grita na tua casa. Vai lá no quintal e grita, deixa o cachorro uivar ao teu lado. Deixa o vizinho jogar em você o peixe fedido que sobrou de anteontem. Para de barulho, Zé. Eu estou clamando a Deus. Vai clamar no ouvido da sua mulher. Nós criamos um conceito religioso completamente errado. Nós não conseguimos passar uma hora na presença de Deus. Se o pregador prega um sermãozinho de 20 minutos, não importa o que ele falou, esse é bom. Bom a pinóia. Você tem que ouvir verdadeiras palavras de Deus. Você tem que receber a palavra de Deus como torrentes de água viva que entram no seu coração. Você tem que entrar no rio de Deus como o profeta entrou. A água foi subindo do calcanhar para a altura dos joelhos para as coxas, para os quadris e depois para a cintura. A água tem que crescer, a água tem que crescer, a presença de Deus tem que crescer. Vocês têm que me ajudar aí, turma. Alô? Vocês têm que me ajudar aí. Foi. Obrigado. Jesus é a palavra de Deus. Se a fé me conduz à palavra de Deus, ela me conduz a Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus. E é por meio dele que ouvimos a Deus e o conhecemos. Veja só, Jesus disse, a palavra de Deus, não é? A palavra que é de Deus, se tornou o quê? Um ser humano. Quem é esse ser humano? Jesus. E quem ele era no Velho Testamento? O anjo do Senhor.
e morou entre nós. No Velho Testamento ele vinha e ia embora, mas quando chegou o seu tempo, ele habitou na terra. E ele habitou entre nós cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então Jesus é a palavra de Deus. Ele habitou na terra, mas o que os homens fizeram? O expulsaram daqui. E é isso que nós vamos ver a semana passada. Como é que nós expulsamos Jesus? Como aquele povo contemporâneo de Gideão expulsou a palavra de Deus do seu meio? Por quê? Vocês sabem que eu falo bastante e me orgulho disso. Depois eu levo bronca da minha mulher. Você tem que respeitar os irmãos. Você vê, as pessoas viram em Jesus a revelação divina. E quando viram, ai de mim. O que você vê? Tem gente que vai na igreja e só vê a reunião social, só vê os amiguinhos. Tem igreja que virou bailinho. Tem muita gente que fala assim, eu fui numa reunião sensacional, porque tinha luzes piscando, o conjunto tocando com quantos megatons, um coral profissional cantando. Natural que essas coisas impressionam. Mas eu pergunto, por que o plano de Deus não acontece na sua vida? Por que você continua se destruindo e não abençoando outros? Por que a sua vida está empacada se você esteve num lugar que te impactou? Porque te impactou de modo errado. Porque aquilo não é evangelho. Você tem que tomar uma posição. Sem Jesus você não conhece a Deus. Jesus morou entre as pessoas, mas ele prometeu, eu vou o transliterar. Vocês podem me mandar embora da terra, mas eu vou voltar. E vou morar em vocês que creem. Porque eu vou voltar como o Espírito Santo. Então, nós não precisamos ver Jesus. Tanto ele disse, bem-aventurados, abençoados, felizes os que não viram e creram. Eu não preciso ter Jesus pendurado no meu pescoço, no meu pulso, na minha cintura, na minha casa, no meu carro. Eu não preciso. Porque aquele que fala comigo não precisa se apresentar à minha frente para que eu creia. Porque eu sei que ele fala comigo e me dirige. E eu preciso aprender a ouvi-lo. Mas como eu chego a Jesus? Ele disse em Lucas 10, 22. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho. Aquela pessoa apática não entende quem é o anjo. Você lembra, Gideão? Você está aí debaixo da árvore. Gideão, você é corajoso, valente, rapaz. Peraí que eu vou buscar um carneiro para nós comer. Você come comigo? Não vai embora não, hein? A conversa está boa. E ele saiu andando. E pensa, vou cozinhar um cabrito, fazer uns pães, e um caldinho, e vou levar para o anjo. Mas que conversa estranha. Este homem tem alguma coisa com a turma de lá. E voltou. E aí ele viu o sinal. Ele não conhecia. Mas é quem estava conduzindo ele a Jesus. Deus.
Por isso que esse versículo diz: o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Noutra oportunidade, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe o trouxer. Então você não consegue ir a Jesus dizendo: eu vou quando eu quero, quando eu decidir, quando eu me sentir melhor, mais preparado para a religião, eu vou. Quem te prepara é Deus. É Deus que conduz você a Jesus e Jesus te conduz de volta a Deus. Por isso Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As pessoas na época de Gideão procuraram ajuda, mas de modo errado. O que eles queriam era a satisfação dos seus interesses pessoais. Eles não queriam descobrir se Deus estava ou não contente com eles. Você continua na sua vidinha de igreja. Todo domingo eu vejo a tua carinha aqui. E você me vê também. Nós nos amamos, claro. Mas alguma vez você já perguntou: Pai, o Senhor está contente com a minha fé? Faltava sinceridade. Quantas vezes eu saio daqui triste porque eu acho que eu massacrei vocês. E eu tenho que chegar diante de Deus em lágrimas. Minha esposa sabe disso. Ela que me escuta. E eu digo: será que eu judiei daquelas pessoas? Será que eu fui muito rude? Meu Deus, eu fui sincero. Meu coração expressou a tua paixão, o teu desejo de vê-los aos teus pés. Meu coração é um coração de pastor, ou alguém que se tornou profissional no Evangelho. Assim como Gideão viu a natureza divina na pessoa de Jesus, nós também devemos ver. Quando Jesus veio a este mundo, qual era a condição das pessoas? Eles não eram capazes de ouvir a voz do céu, dizendo: vocês precisam ser assim ou assim. Então Deus enviou Jesus, isto é, Deus se transformou em um ser humano e andou entre as pessoas para dar exemplo de como as pessoas deveriam viver. Por isso a palavra de Deus diz em Hebreus, já li isso aqui, lá em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 ao 3, há muito tempo, Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas, em visões, em sonhos e até face a face. Por que com os profetas Deus falou em visões e sonhos e face a face? Porque eles não precisavam da manifestação corpórea de Deus. Porque eles tinham um coração voltado para o Senhor. Está cheio de gente me dizendo: Walter, como é que eu escuto a voz de Deus? Você não pode escutar, você só vive na apatia, você só procura os seus interesses. Para que Deus vai falar com você? Se você não está disposto a ouvir, adianta um pastor que só prega prosperidade financeira para as pessoas, chegar diante de Deus e falar: Deus, me dá uma palavra hoje. Que palavra você já tem? A palavra que você tem é mentira. Vai lá e continua mentindo. E depois nós vamos acertar as contas. Como é que você educa o seu filho? Você vigia, você observa, você fica todo o tempo olhando como ele está agindo para poder falar, dar sustento, apoio, provisão. Deus está todo o tempo olhando para nós
e os pastores olhando para o dinheiro das pessoas. Pastores querendo ficar rico, comprando avião. Para quê? Comprando gado, fazendas e mais fazendas, coberturas em Miami. Um apartamentinho não serve. Por que tanto dinheiro? Porque você não crê na eternidade. Você não crê mais na eternidade. Você é um pobre coitado, um pobre rico, ou um rico pobre, um miserável, um incompetente, um traidor, um mentiroso, um farsante, um falciano. Por intermédio dos profetas, em visões, em sonhos e até face a face, contando-lhes pouco a pouco os seus planos. Deus não joga de batelada, Ele vai falando, vai costurando, Ele vai apontando. Mas, agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do Seu Filho, a quem Ele fez o mundo, de quem Ele, por meio de quem Ele fez o mundo, e tudo quanto existe. O Filho de Deus resplandece com a glória de Deus, e tudo quanto o Filho de Deus é e faz, revela que Ele é Deus. O povo de Deus ouviu a mensagem do Senhor por meio dos profetas, porque eles precisavam de homens exemplares. Deus trouxe Jesus como um exemplo de vida. E Deus tem levantado homens em nosso tempo corajosos. Eu os tenho visto. E são exemplos para mim. E exemplos para nós. Homens que não desistem, homens que creem na eternidade, homens que são fortes e corajosos para falar ao nosso coração: você está errado, se arrependa, se alinhe com Deus, saia do ostracismo, saia da apatia, seja diferente. Homens que são capazes não de levar os jovens a dançar, mas a chorar. Hoje não é tempo de dançar, hoje é tempo de chorar. Nós vivemos em um mundo desigual, malvado, incrédulo, e você, cristão, vai me falar em chorar. Vai dançar na Nigéria, vai dançar no Paquistão, vai dançar na Índia, vai fazer reunião de louvor lá. É tempo de falar, como Jesus diz: vá a todas as raças, pregue, ensine. Ensine. Você só poderá conhecer a Deus quando você observa como é o caráter de Jesus e a sua vida e a sua missão. Jesus disse para aqueles discípulos na estrada de Emaús, quando eles estavam preocupados, Jesus começou a ensinar passagens da Bíblia que falavam dele, desde os profetas até os dias, aqueles dias. Toda a Bíblia fala de Jesus, capa a capa, página a página, parágrafo a parágrafo, versículo a versículo, fala dele. O mundo clama por Ele. O universo clama por Ele. O universo grita, geme pela sua volta. Pessoas neste mundo gritam pela sua volta. Eu grito pela sua volta.
E se você não tem coragem de gritar pelo seu retorno, alguma coisa está errada, então se arrependa. Mude a sua maneira de ser. Se você não pensa na volta de Jesus, e você diz, eu sou cristão, você não é. Mas Walter, você é preconceituoso. Preconceituoso uma ova. Eu leio a Bíblia e você não lê. E a Bíblia diz que você não pode viver dessa maneira. A fé verdadeira só é realmente bíblica ou verdadeira quando Deus nos conduz a Jesus e Ele nos revela quem é o Pai. Esta era a palavra de Deus para nós nesta noite. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante.